Bem-vindos e bem-vindas para mais uma live para te ajudar na sua carreira, como evoluir. E a pergunta que eu respondo hoje é justamente de como deixar, né, como aproveitar novas oportunidades sem deixar o trabalho atual, né? Porque é o grande desafio. Juliana, eu me sinto seguro, tenho grandes benefícios dentro do meu trabalho atual, mas não me sinto feliz. E como eu faço para dar continuidade nisso, me preparando e ao mesmo tempo fazendo a diferença, porque eu estou desmotivado. E como que eu posso fazer? E aí eu te trago novas ideias, e é muito interessante, novas ideias em um contexto antigo, né? Porque tem uma frase antiga que se fala, né? Você vai conversar com alguém que seja mais conservador, vai ser isso que ele vai falar para você. E é super importante que você dê atenção a essa pessoa que ela é mais conservadora, porque ela tem razão. Porque o que acontece? Muitas vezes eu vejo profissionais cansados, querendo abandonar o trabalho, eu não aguento mais, tudo. E na realidade, qual é o meu exercício com eles? É justamente ajudá-los a refletir, para ter uma visão do que está acontecendo. Por quê? Porque muitas vezes você abandonar o seu trabalho em busca de um novo emprego, na realidade, mas eu vou me preparar, eu vou fazer alguma certificação, tudo. O que vai acontecer? Na hora que você estiver numa entrevista, você vai ficar super preocupado. Por quê? Porque à medida que você sai do seu trabalho, o que acontece? Começa a girar, né? Começa a baixar o dinheiro da tua conta corrente. E isso começa o quê? A girar uma grande preocupação e um grande estresse. E aí não vale a pena. Então, o que acontece? É melhor realmente você fazer o seguinte, é melhor você adotar uma postura conservadora, ou seja, você realmente avaliar possibilidades dentro do teu trabalho para então alçar novos voos. E quando você faz isso, nossa, aparece um monte de oportunidades. E aqui eu coloco os passarinhos aqui justamente para mostrar o quanto e vão aparecer oportunidades boas, vão aparecer oportunidades ruins e há oportunidades que dão no 0 a 0, né? Acontece isso. E aí, como é que você faz nesse caso, né? Adotando uma postura conservadora? Porque o que eu ouço muito mas Juliana, eu não tenho como crescer, eu não consigo enxergar além. E o que acontece, eu vou mostrar para vocês um exemplo, é que quando a gente está em um problema, a gente fica assim. E quando a gente fica nessa situação com o problema, a gente não consegue enxergar outras coisas que podem estar acontecendo. Então, muitas vezes a pessoa me procura querendo sair desesperadamente da área, muito preocupada, e na realidade não tem por que fazer isso. Por quê? Porque de repente não está vendo outras possibilidades, outras oportunidades. Então eu sempre peço para a pessoa, poxa, antes de fazer qualquer coisa, adote o quê? Adote uma postura de planejamento. Então vamos planejar, lógico, dá um desespero, você tá ali com, né, o livro no rosto, não tá conseguindo enxergar além, sendo que tem em cima, tem do lado, tem embaixo, tem uma série de oportunidades e mais, olhar para você. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente tá dentro desse desespero, dentro dessa situação, a gente não consegue encontrar respostas. E eu tô aqui para te ajudar justamente para você começar a buscar essas respostas dentro de você. Então, como que pode acontecer? O que você pode fazer? Justamente começar a avaliar. Não tô feliz. Por que eu não tô feliz? E aí começa a listar as coisas que trazem insatisfação dentro do teu trabalho. E aí começa a olhar em volta, né? Porque quando a gente fica só olhando a infelicidade, o que não tá dando certo, o que vai acontecer? A gente perturba a nossa mente de uma maneira que a gente não se permite olhar o que tá além. Então, assim, começa a avaliar primeiro o que te levou nesse trabalho, o que era legal, o que valia a pena quando você entrou, quando você aceitou, né? Segundo, comece a fazer uma revisão do seu currículo. Quais são as habilidades que você tem? O que você gosta? O que assim, te alegra quando você olha o teu currículo? E no teu currículo tem que ter habilidades que você gosta, né? Porque aí as pessoas que avaliarem teu currículo lá na frente vão avaliar, opa, é disso que ele gosta. Então,
vale muito a pena fazer isso. E também avalia, poxa, eu tô numa zona de conforto, não tô crescendo, não tô feliz, não gosto da empresa. O que eu gostaria de fazer? E aí você começa a avaliar habilidades que você gosta e que te levariam para o próximo passo. De repente, assim, você quer desenvolver sua liderança, quer delegar assim, quer começar a delegar processos, alguma coisa que você está fazendo porque você já está bem, você já está firme dentro da tua área e está desmotivado por conta disso, desenvolver algum projeto que tem a ver com o que você gosta. E quando você começa a fazer esse brainstorm, o que acontece e o que vale muito a pena é justamente o quê? É justamente o fato de você tá olhando, tá avaliando, tá validando tudo aquilo e tá olhando para o que você tem de bom. E aí, de repente, você pode até não gostar da área que você está, mas você começa a olhar em volta e ver o quê? Quais são as interfaces, com quem que você fala, com quem que você se comunica e aonde o seu trabalho se desdobra. E quando você começa a ver toda essa conexão, ao invés de ficar só olhando exatamente esse desespero de querer sair, esse desespero, você começa a criar possibilidades de quê? De justamente poder ampliar a sua visão. E aí você está sendo remunerado para isso, você está executando um trabalho que você já faz e ao mesmo tempo você começa a ampliar oportunidades, olhar teu currículo, olhar suas habilidades, olhar aonde que você parou. Poxa, o que você gostaria de fazer ou o que você arrepende de não ter feito ainda? Você está sendo remunerado, você vai continuar exercendo o seu trabalho. Agora, o que vai mudar é sua conexão com ele. Por quê? Há uma luz do outro lado do túnel e isso é muito legal. Por quê? Porque à medida que você começa a vislumbrar possibilidades, você consegue ir além. E aqui eu vou contar uma história de um cliente meu, e é uma história dessa semana, até uma história bem recente, de um cliente meu, que aconteceu com ele? Ele chegou para mim e falou, Juliana, eu tô lá na empresa que eu estou, porque eu ganho super bem, mas eu odeio o que eu faço. Eu falei, poxa, você odeia o que você faz? Então é muito ruim. Agora, e aí eu tô me preparando, por quê? Porque eu vou empreender. Eu não aguento mais ficar lá e eu vou empreender. Aí eu falei, tá bom. Aí a pessoa chegou pra mim e falou, mas eu não tenho como sair, eu preciso de dinheiro e vai demorar muito pra eu sair, mas eu sou muito infeliz. Eu tô à beira de uma depressão e isso tá me gerando muita infelicidade. E aí foi muito interessante que eu comecei a questionar, e aí eu peço para você fazer esse questionamento com você, o que você gosta de fazer? Eu gosto de montar projetos, beleza, e que tipo de projeto você gosta? Eu gosto de montar grandes projetos, estruturar benefício para as empresas que procuram a gente, tudo. Só que o que acontece é o seguinte, eu gosto de estruturar processos muito otimizados e muitas vezes eles não vão para frente porque eles ficam muito caro. E aí, quando ele percebeu isso, ele começou a perceber que, assim, toda aquela gana, toda aquela vontade que ele tinha de otimizar os projetos, ele podia fazer. E ele tinha um colega dele que também gostava de fazer isso. E na empresa onde ele está, não vai mudar o salário, não vai mudar nada, não tem plano de carreira, não tem nada. Só que o que acontece? Ele mudou o estado mental dele. Tá ganhando mais por isso? Não, mas ele tá mudando o estado mental. E nisso que ele tá mudando, tá se motivando, tá curtindo o que tá fazendo, pelo menos aquelas 8 horas de trabalho que seriam uma tortura, ele começou a se desenvolver e, coincidentemente, começou a procurar cursos de gestão de projetos dentro das redes sociais, dentro da internet. E, assim, tá super animado, por quê? Porque, na realidade, esse meu cliente, ele transformou o dia dele. E, assim, essas 8 horas, não tão, assim, ele ganha a mesma coisa. Agora, o que ele fez? Ele transformou em benefício para ele. Então, por exemplo, gestão de projetos, que é importante para ele, passa a ser um diferencial que ele vai ter aonde? Na empresa onde ele está e que pode, de repente, gerar oportunidades para ele crescer lá dentro, sim, porque quando a pessoa começa a se destacar, ela pode ser convidada para ir para outras áreas e aí, de repente, ganhar, inclusive, um acréscimo no salário, ou então
em benefício próprio ele se preparando para ir para outra empresa, que é o caso do que a gente está falando, ou até para fazer o próprio projeto dele e empreender, entendeu? Então é muito importante que vocês avaliem que toda vez que você faz uma mudança e você começa a avaliar habilidades, o que você está fazendo? Você está se transformando, você está mudando por dentro. E aí, aquelas 8 horas, elas se transformam. E foi isso que aconteceu. Esse cliente chegou para mim e falou: nossa, Juliana, nunca na minha vida eu pensei que essas 8 horas fossem tão legais. Por quê? Porque eu tenho ideias agora, eu tenho um monte de coisa para estruturar e não é só chegar lá, pegar a caneta e fazer exatamente o que o chefe está falando. Por quê? Porque ele fazia isso tão rápido que nem adiantava mais. Ele ficava lá, sabe, gastando o tempo dele à toa, porque assim a empresa ela permitia isso. Então agora não, está estruturando projetos, está coordenando ideias e está aprendendo muito e está desenvolvendo habilidades para ele mesmo. Então, assim, lembre-se, o mais importante para você é que, assim, à medida que você está numa empresa, não está muito feliz, está insatisfeito, tudo bem. Agora, se você domina aquela situação, se você já domina aquele assunto, obrigada, você pode aproveitar a oportunidade justamente para se desenvolver. E não é que você vai ganhar mais. O que eu digo aqui, e eu espero que vocês curtam isso, porque eu curto, é um autodesenvolvimento, é você se desenvolvendo e aproveitando o tempo. Então, assim, eu faço uma coisa, mas assim, eu posso melhorar aquilo, eu posso desenvolver melhorias, eu posso interagir com as pessoas, entender o que está acontecendo. Façam isso, independente do aumento ou não, porque isso vai fazer uma grande diferença na tua vida, no teu bem-estar, porque aí você não vai se sentir estagnado, e aí você vai ter histórias para contar. Por quê? Porque enquanto você está no teu trabalho e você está querendo ir para outro lado, não vai ser aquela entrevista morna, aquela entrevista que você faz em que você fala: eu tô super insatisfeito, porque nenhuma empresa quer uma pessoa que esteja insatisfeita com a outra. A empresa que vocês vão passar por entrevistas, ela está interessada no quê? Na sua motivação. E se você se automotiva, se você realmente gera essa motivação interna, independente do que está acontecendo, o teu olho vai brilhar na hora da entrevista. O que você está fazendo? Eu faço isso há tantos anos. Tá, mas o que você pode criar em cima disso? O que você pode desdobrar em cima disso? E aí você vai o quê? Vai cuidando do teu currículo, vai cuidando das tuas habilidades, vai cuidando cada vez melhor do seu trabalho, e olha o teu trabalho, porque de repente tem algo para melhorar. E aí você vai passar essas 8 horas que você está lá, ou mais ou menos, justamente fazendo o quê? Fazendo aquilo com gosto, fazendo aquilo como um trampolim. É o que eu coloquei aqui para vocês. É como se fosse um trampolim. Poxa, você vai subindo a escadaria e uma hora vai ter essa luz e você vai falar: poxa, tô muito mais preparado para uma entrevista. E é isso que eu vejo acontecer em todos os processos, todos os atendimentos individuais que eu faço diariamente, de pessoas que realmente sentem-se infelizes com o que fazem, sentem que não dá, tá cansado, o gestor não olha, tudo bem. Agora, olhe para você. Olhe para o seu trabalho. Por quê? Porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida e isso vai fazer você crescer. E aí, quando você for para uma entrevista, principalmente para uma empresa em que você quer realmente, porque aí você vai poder escolher, porque você está seguro, você está trabalhando aqui do outro lado, você está recebendo seu salário, você está fazendo o seu trabalho direitinho. E eu sempre falo: continue fazendo bem o seu trabalho. Veja, inclusive, inovações, converse com as pessoas, veja oportunidades. Acontece durante os processos que eu sigo, com as jornadas que as pessoas que estão procurando trabalho, delas muitas vezes perceberem que dentro da própria empresa tem oportunidades. Porque na hora que você falar: eu vou embora, de repente surge alguma nova oportunidade. Ou, de repente, surge antes, quando você começa a fazer essa interação. Ou seja, você tira o olhar do foco da desmotivação e começa a olhar ao redor. E quando você começa a contribuir, trazer novas ideias para o seu gestor, de repente essa interação entre vocês muda e isso faz uma grande diferença. E aí é o que eu falo, você está fazendo o quê? Construindo tijolinho a tijolinho. E aí, assim, a responsabilidade pela construção do seu caminho é sua. É o que eu trouxe desse cliente hoje.
8 horas de trabalho, ganhando super bem, super insatisfeito. Ele falava pra mim, Juliana, eu estou emburrecendo. Tá bom, então como é que você faz pra mudar isso? E aí, a partir do momento que ele falou, poxa, eu desenvolvo melhoria, mas o meu gestor só fala que não. Falei, mas você pode desenvolver, você pode trazer uma proposta. Ele, posso. E só nessa criação da proposta, com o tempo disponível que ele tinha, ele falou, nossa, começou a mexer melhor em planilha do Excel, começou a desenvolver gestão de projetos, começou a avaliar o que faltava no currículo dele, qual seria o próximo passo, onde ele pode crescer. Então, assim, traga essa luz para a sua vida, porque isso vai fazer uma grande diferença e sim, você vai conseguir dar o próximo passo. Então, aproveita que você tá bem, aproveita que de alguma maneira, por enquanto, você tá estável, é respeitado dentro do seu trabalho, tá numa zona de conforto, justamente para o quê? Desenvolver novas habilidades. E eu garanto para você que isso vai fazer a diferença, porque eu vejo isso acontecer todos os dias. Então era isso que eu gostaria de compartilhar. Não sei se tem alguma dúvida, se tiver eu tiro aqui com vocês, mas é isso. Então assim, continue. Eu falo assim, o meu trabalho aqui, o meu projeto é justamente ajudar você a mudar de empresa, tá ok? Mas desenvolvendo habilidades, aproveitando todas as possibilidades que você tem, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade de eu estar compartilhando tudo isso com você. Meu nome é Juliana Ruas, eu trabalho justamente com essa parte de consultoria de carreira e contem comigo sempre, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima.